Oi, gente, voltando com a gravação do podcast Conecta Analice, nessa segunda temporada, iniciando a agenda do ano de 2025, recebendo Eduardo Tagma, um empreendedor da nossa avenida. Aqui ao lado, como sempre, o meu irmão Henrique. E vamos lá para a segunda temporada. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Ivone. Um prazer imenso estar aqui e muito grato pelo convite que vocês fizeram. Ai, que ótimo. Então vamos descobrir um pouco da história do Eduardo e do laço que ele tem com a Analice Sakatauskas, que é a avenida também que sou comerciante assim como ele. Vamos lá, Henrique, começando? Você tem uma oficina, né? Exatamente, a gente tem uma oficina especializada, né? A gente tem um trabalho um pouco diferente aí e graças a Deus aí que a gente está na Analice Sakatauskas, que eu confesso que no começo eu não gostava de ir lá, mas aprendi a me apaixonar não só pela avenida, mas pela região também. De onde que você é? Eu sou de São Paulo mesmo, né? Só que já pode começar contando um pouquinho da história Claro, Pode, já? claro. claro, por favor. Então, eu sou de São Paulo, nada a ver ali com a região, né? Sempre tive muito contato ali na Vila São Francisco, Jardim Adalgisa ali, só que a minha madrinha morava em uma das travessas da Analice. Então, desde pequeno nas férias, eu sempre passava ali na Analice, já conhecia a feira, ia comer pastel ali na feira, mas jamais imaginaria que um dia eu teria um comércio ali, né? Aí passaram-se os anos, eu era jogador de futebol e aí eu me machuquei e resolvi encerrar. Foi quando o meu empresário, que é dono de oficina, ele resolveu ensinar a profissão. Aí ali me dediquei, comecei a estudar e Deus preparou uma oportunidade de eu ter uma oficina. E uma pessoa ofereceu um ponto que já estava em andamento. Na verdade, eu considero que eu fui um pouco enganado porque falaram que estava funcionando normal, já tinha um faturamento. Então a gente entrou ali em negociação e quando eu fui visitar o local para saber onde era, aí eu me deparei assim com uma situação muito agradável, que era justamente na Analice Sakatauskas. E era um ponto que quando eu era criança, que ia na casa da minha madrinha, que era uma das travessas ali, sempre que eu passava eu olhava aquela loja de esquina, porque há muito tempo atrás tinha um carro, era um pneu, um carro e um totem. E sempre que eu passava assim, eu, nossa, como será que colocaram aquele carro lá em cima? E no dia que eu fui fechar o negócio para conhecer a loja, eu me deparei. Então trouxe, né, aquela imagem da infância de estar passando naquele local. Quando eu vi, não acreditei. E foi muito bacana, que aí deu certo a negociação. Nós fechamos ali a possibilidade de estar adquirindo o comércio. E eu estou lá há 14 anos. Uau, 14 anos já. Então foi 14 anos. 2010, né? 2010. Início de 2010 ali. Foi até uma história bem também interessante o fato disso. Até pelo fato de acreditar muito em Deus. Deus usou uma pessoa para falar justamente o quê? Quando foi final de 2009 ali, ele falou assim: em 30 dias Deus vai surpreender sua vida. E eu fiz questão de contar os 30 dias. O 30º dia, já pro dia primeiro, foi o primeiro dia que eu entrei lá, que foi praticamente no início de 2010. Então, os 30 dias certinho, no 31º dia foi quando eu comecei na Tagma, já iniciar essa jornada de empreendedor, né? Jornada desafiadora do empreendedor, né? Muito, né? Muito Muito. desafiadora. Mas que interessante, né? Por exemplo, quando você fala do pastel da Analice, é uma fala recorrente de outras pessoas que já vieram aqui no Uhum. podcast ou que eu converso, porque é um ícone, né, da Sim. avenida, a feira, né? E você ter passado a infância, nós também moramos, ele ainda mora, numa travessa da Avenida Analice, né? Então, assim, ter essa proximidade e esse caminho que você traçou para chegar até ali. E quando você fala assim da jornada empreendedora, a gente sabe que realmente são muitos os desafios. Sim. E você citou que você é especialista. Qual o tipo de especialidade da Tá. oficina? Ali, então, como a gente trabalha com carro convencional, mas a gente acabou se tornando ali um especialista em carro importado, principalmente linha BM e Mercedes, né? BMW, e Mercedes. Fiz os treinamentos, me capacitei para poder estar atendendo e principalmente a questão do ferramental.
né? Então, isso a gente acabou se tornando um pouco aí uma referência. A gente vem trabalhando muito em cima disso. Porque a cabeça do empreendedor, pelo menos assim, eu fui aprendendo ao longo do tempo que a gente não pode ficar jamais estagnado. Porque, querendo ou não, oficina mecânica, se a gente for analisar só ali na região, existem inúmeras, com muito mais tempo do que eu tenho. Então, sempre na minha cabeça estava, o que que eu posso fazer de diferente para que eu possa ter um destaque e, de uma certa forma, ali ser cobiçado, né? Para que cada pessoa que tivesse seu carro, seja ele nacional ou importado, estivesse trazendo a tag. Então, a gente desenhou esse modelo de negócio, que é a questão da limpeza, organização, tudo muito bem detalhado ali para quê? Para quando o cliente entrasse na Tagma, ele já sentia esse impacto. É o que a gente considera como a jornada do cliente, né? A jornada do cliente, ele começa o quê? Ou seja, uma rede social, uma busca no Google, aí depois o primeiro contato, que esse primeiro contato tem que ser muito rápido, porque uma das maiores reclamações dos clientes é o quê? Quando ele entra em contato com a empresa, demora no retorno. Então a gente já começa aí, uma resposta muito rápida. Aí a gente conversa, entende qual que é a necessidade dele e agenda. E aí quando ele chega na Tagma, graças a Deus assim, hoje, é o que muitos sentem esse impacto, é que quando chega, eles analisam a limpeza e organização. E aí no restante da jornada do cliente dentro da Tagma tem os outros pontos que a gente aborda. É a forma como eu mostro o relatório, foto, vídeo, tudo bem descrito. Temos bastante clientes mulheres. Então a gente tem uma forma diferente de comunicar, porque assim, às vezes o mecânico, ele é muito técnico. Então ele vai falar, ele acha que todo mundo sabe sobre carro. Então ele vai explicando, né? Às vezes a pessoa não está entendendo e também não vai perguntar. Aí já a gente tem um método lá que quando é mulher, eu vejo uma forma muito simples trazendo metáforas para que elas entendam a necessidade e a importância do qual aquela proposta que eu estou passando para ela mediante a necessidade dela seja compreensível e ela, nossa, não, realmente isso é importante, faz sentido aonde aprova. Então, por isso que a gente até se considera especializado. Por quê? Porque a gente tem estudado muito e não para, justamente por conta disso, para poder atender bem aqueles que precisarem dos nossos serviços. E você falou que você começou nesse ramo de mecânica porque você você era jogador de futebol e teve que Isso, parar, teve que encerrar a carreira mais cedo, é isso? exatamente, né? Foi uma situação assim, é, eu não vou falar chata porque os planos de Deus nunca é chato, né? Mas a gente não entende. Então, meu maior sonho, eu imaginava que assim, o ápice da minha vida seria o quê? O dia que eu me tornasse um jogador profissional e que conseguisse entrar num clube legal. Então, eu imaginava que esse seria o ápice que iria preencher assim aquele espaço no coração que todos nós temos de uma realização, né? Que a gente chama até de um propósito, um chamado, né? Então eu imaginava isso. Só que num determinado período, eu sofri uma lesão e o clube não quis ajudar com os cuidados dessa lesão. E eu já estava ali por volta de 22, 23 anos e ali, né, a minha mãe, muito sábia, né, mas ela sempre me cobrando que eu tinha que ter um rumo, eu tinha que tomar um rumo. E aquilo me chamou muita atenção porque esse meu amigo que ele foi meu empresário e que ele tem oficina, quando eu comentei com ele que eu ia parar, ele frisou 3 vezes. Ele falou: "Você tem certeza?" Eu falei: "Tenho." "Tem certeza?" "Tem." Ele falou de novo: "Meu, você quer pensar? Tem certeza?" Eu falei: "Não, eu tenho." Ele falou: "Então tá bom. Agora eu vou trazer você junto comigo." Ele muito visionário, que quando eu comecei nessa área, era uma época que estava assim, ainda existia a carburação, mas estava caindo, entrando a injeção eletrônica. Então ele falou: "Não vou nem te ensinar essa parte. Eu vou ensinar já a injeção eletrônica e você vai ser um especialista nessa parte." Então, assim, eu gosto muito dessa parte porque ele acreditou, né, ali. Ele não tinha nada a ver com isso, tinha nada a ver com mecânica. Ele apostou na minha pessoa e ele me ensinou. Então, ao longo dessa jornada, assim, aquilo que eu imaginava que seria o ápice, eu estava tendo uma decepção, imaginando que eu não realizaria o meu sonho, mas eu acabei me apaixonando por essa profissão. Aí me especializei, aí quando adquiri a oficina, eu entendi o porquê de tudo aquilo e às vezes até o porquê Deus fez eu passar toda aquela situação lá atrás.
Porque o esporte ele traz muitos ensinamentos para nós. E eu comecei a aplicar esses ensinamentos dentro da empresa, né? É os desafios do dia a dia de jamais baixar a cabeça, que um dia a gente vai ter uma derrota, mas ela não vai ser permanente, que a gente vai ter dias de vitória. Então, assim, a gente trabalhar arduamente, se preparar, que no caso do esporte é o treino, né? E na área da mecânica é você buscar o conhecimento técnico. Busquei o conhecimento técnico para quê? Para poder suprir, desvendar os defeitos que às vezes aparecem, para ser bem sucedido é onde a gente considera as vitórias, né? Tanto que eu utilizo muitas técnicas do esporte e hoje os colaboradores que eu tenho aqui, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida deles, porque são pessoas excepcionais. Eu mudei o estilo de liderança, porque o futebol, a liderança, ela é um negócio muito pesado, né? É xingamento, treinamento, técnico com jogador, não é, oh, meu amigo, vamos lá, vamos de novo, né? Não. Sempre muito forte, sempre muito direto, com xingamentos, com pressão a todo momento, é onde eu errei no começo. Eu também utilizava dessa técnica de muita pressão, que depois eu fui descobrindo que não era bem dessa forma. Então, assim, o esporte ele trouxe muito ensinamento. E hoje eu chamo o time da Tagma de time vencedor. Por quê? Porque eles entenderam o propósito da empresa, eles aderem sem problema nenhum em relação à limpeza, organização, trabalho com excelência. Então, por isso que eu meio que intitulei já eles aí de time vencedor. Então, a cada dia é como se fosse um jogo, né? E tem dias que a gente não vai ganhar, né? Mas a grande boa parte dos dias, graças a Deus, a gente sempre se torna aí um vencedor. Então o esporte trouxe muito isso. E hoje, assim, aquela realização que eu não tive lá atrás, eu consegui sentir isso hoje. Então, aquela mesma vibração que o esporte traz, aquela adrenalina da conquista, da vitória, para cada desafio que a gente vence ali, ou então assim, para cada fase que a gente muda, é um momento de muita comemoração. Tanto que a gente tem comemorações internas lá entre a gente que a gente costuma fazer. Ai, que ótimo. E o seu time, quantas pessoas? Hoje a gente está com 5 pessoas, né? Que é a Duda, o Alessandro, que a gente chama de guardião, a Luana, que é um dos braços, Renato e o Caio, né? E aí tem a Roberta, que é a minha sócia e a minha esposa também. Se a gente for contar no total aí dá 7, né? Eu, a Roberta, Luana, Renato, Caio, a Lei e a Dudinha. Olha que bom, né? Já é um time vencedor. E como quando você cita assim que os desafios são contínuos e a forma como você aprendeu no esporte e aplicou e as mudanças também nesse comportamento, isso indica que tudo que você aprende em um segmento pode ser aplicado também em outro com diferentes alterações, porque tudo na vida é aprendizado, né, Eduardo? Exatamente, Ivone. Se você for ver, você falou um ponto muito legal, que é a questão do comportamento. O atleta, ele tem que ter uma mentalidade de atleta. O que é a mentalidade de atleta? Ele sempre almejar a vitória, grandes conquistas, preparação, né? Dedicação, persistência. Então, essa mentalidade que ele tem, por exemplo, ele tem que ser muito consciente que, assim, para ter uma boa performance, o corpo dele precisa ser muito bem cuidado. Então, sempre indica não beber, não fumar, determinados alimentos, né? Então, essa é a mentalidade vencedora de um atleta. E o empreendedor? Aí é onde entra o grande desafio, Ivone. E eu não fui ensinado, até em outras oficinas, porque eu não tinha essa referência, como ser um dono de oficina. Como ser um dono de uma empresa. Então, esse comportamento, essa mentalidade, eu precisei entender, como o atleta precisa entender sobre essa mentalidade. Foi onde eu comecei não só a me preparar na parte técnica, mas na parte ali mental e entender o que era ser um dono de uma empresa. Então foi onde eu comecei a ler livros, fazer curso, imersões, mentorias, justamente para mudar. Porque a oficina mecânica, ela é o quê? Ou ela vem de família, o pai é mecânico, o avô é mecânico, passou para o filho, que passou para o neto, mas a cabeça em si ainda não é uma cabeça de empreendedor, de empresário, de dono de empresa. E aquele funcionário que foi o meu caso,
Fui funcionário de uma oficina que Deus colocou no meu coração de ter uma oficina, muito preparado tecnicamente, mas zero de preparação de gestão, né, de empreendedorismo. Então eu descobri essa necessidade e comecei a criar esse desejo. Da mesma forma que eu me preparava como atleta, eu falei, agora eu vou me preparar como empresário. E aí você vai descobrindo uma série de coisas ao longo da jornada, que é o quê? É, se você não tem a mentalidade certa, a chance do negócio não dar certo é muito grande. Ou você pelo menos empatar, ou viver uma vida que é aquela vida que grande parte das pessoas falam, que é o quê? Pagando as contas, tá tudo certo. Não, não tá certo, não. A mentalidade do empreendedor é o quê? É uma empresa feita para gerar lucro. Como se o lucro, né? Você falar sobre lucro como se fosse pecado, né? Você fala, meu, tem uma empresa, ela vai ter que gerar lucro, ela vai ter que dar dinheiro. Então parece que é um negócio errado, mas não. Se você for ver a mente do empresário, porque uma empresa que ela abre para não gerar lucro, tem alguma coisa de errado. Ou vai ser uma ONG, ou baixa as portas e vai voltar a ser funcionário. Então essa mentalidade, Ivone e Henrique, ela precisa ser cultivada. Não é fácil mudar, né, esse drive da noite para o dia, não é, né? Mas assim, com a busca do conhecimento e trilhando o caminho certo, você consegue chegar para obter um êxito nessa parte. Aí você citou que você, por exemplo, cometeu erros de. Você tentou aplicar a mentalidade do esporte no quesito mais agressivo da liderança e você foi percebendo que, tá, não vai funcionar dessa forma aqui. Você aprendeu a fazer de outra maneira. Que outros ensinamentos você teve, que você teve que mudar, que você aperfeiçoou ao longo desses 14 anos, você disse, né? Exatamente. Olha, bem interessante isso, Henrique, porque eu funciono muito fácil na pressão. Então, o ambiente do esporte do futebol, o xingamento que tinha no futebol, para mim não era ofensa. Era um motivo de eu melhorar. Falei, peraí, eu vou melhorar. Então, eu melhorava. Então, aquele xingamento, para mim, era um estímulo. E só que assim, eu não xingava os colaboradores, mas a pressão. Não, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo. Não, tá muito devagar, isso, aquilo. Aí eu comecei a perceber que não estava dando certo. Por quê? Pela rotatividade de colaboradores que tinha na empresa. Foi aonde um dia uma pessoa ela me chamou a atenção e quando eu fui para casa dormir, eu falei, peraí, não é que essa pessoa tá certa? Então eu estava utilizando a estratégia errada. O esporte ensina a gente a lidar com a pressão. O trabalho no dia a dia também tem a sua pressão, mas as formas são diferentes. Aonde eu fui começar a estudar o quê? Liderança. Aí eu comecei a estudar, a ler livros. Um dos livros que me chamou muita atenção é Seja Líder de Heróis. Então, dentro desse livro, eu começava a anotar: nossa, eu estou fazendo errado, eu faço isso. E o certo é a gente buscar esse caminho. Então, é o que? É cativar os colaboradores. Primeiro é mostrar o propósito da empresa, os porquês. E depois a gente partir para incentivar. E tinha uma coisa que, assim, um local que eu trabalhei como oficina, eles falavam assim, não, dono de oficina não tem nada que se envolver com funcionário. Eu já via, através do estudo, já um pouco diferente, uma liderança um pouco mais humanizada. Foi onde eu tive que reduzir a minha velocidade e aplicar. No começo foi horrível porque eu passava mal, porque eu queria acelerar o processo e ao mesmo tempo eu não, calma, vai devagar. E ali eu fui entendendo a velocidade de cada um. Então, assim, aí depois de aplicar e começar a ver os resultados, eu comecei a ver, tipo assim, que eu tinha percebido que eu perdi muitos colaboradores bons, que por conta da minha liderança tóxica e errada, eu tinha perdido. Falei, agora eu não posso perder mais. Então, a gente aprendeu essa forma da liderança de incentivar, influenciar eles a participar de tudo. Então, hoje é o que? Cada um tem a sua responsabilidade. Mas quando aparece um comentário no Google, nossa, fui muito bem atendido pelo Eduardo, eu sempre deixo claro e mando para eles. Esse Eduardo aqui, né, é só uma referência, mas se não fosse a Luana, se não fosse o Renato, se não fosse o Caio,
se não fosse o Alessandro, se não fosse a Roberta, se não fosse a Dudinha, nada disso teria acontecido. Aí entra o esporte, que é a questão do coletivo. Não adianta o goleador lá, o atacante fazer o gol se o goleiro tomar gol. Então, não, né? O goleiro vai fazer a função dele, o atacante vai fazer a função dele, e na TAG é assim. Eduardo tem sua função, Roberta tem sua função, cada um tem a sua função. Então, é onde eu percebi o erro por conta do que eu aprendi no esporte, mas porém é que aquele ambiente exigia ou aquele técnico lidava daquela forma, né? Não significa que todos os técnicos sejam daquele jeito, mas os técnicos pelo qual eu passei foram assim. E eu comecei a pegar como referência. Você vê como a referência ela é muito importante. Aí eu tive que também, nesse processo de liderança, mudar a referência. E eu escolhi algumas pessoas como referência. Um, Jesus Cristo. Como que era a forma de Jesus liderar, né? Aí eu comecei a estudar para entender como que era Jesus como líder. E peguei outras pessoas que eu admiro, não só no esporte, mas no empreendedorismo, para entender como era a mentalidade dele e como ele incentivava os colaboradores a estar extraindo o melhor deles, né? E para nós empreendedores, às vezes a gente sempre imagina que o colaborador ele vai vir pronto. E não é bem assim. A gente ainda tem essa função de extrair o melhor deles. Então vai vir, às vezes, pessoas com problemas emocionais, às vezes até com problema físico, alguma coisa do tipo, para que a gente possa ajudar a tirar isso do caminho e ajudar eles a trilhar um caminho totalmente diferente, né? Trazendo uma visão positiva de futuro, que as coisas serão muito melhores e começar a trabalhar isso neles. É interessante que você fala, porque eu já conversei com outros empreendedores, tanto aqui no podcast quanto nas visitas que eu Sim, faço, e um dos grandes desafios que eles citam é justamente esse de manter uma equipe coesa, que esteja integrada dentro dos propósitos da empresa. sim, Então, tem muito empreendedor que tem problema com funcionários, né? E com a alta rotatividade. sim. Você tem uma equipe, dependendo do seu negócio, por exemplo, uma cozinheira, suponhamos. Você perde a cozinheira, você tem um restaurante. É, você tem que correr para colocar alguma outra. Então, assim, esse tipo de busca que você fez por conhecimento, por aprender, reconhecer o erro e melhorar como gestor é muito importante. Muitas vezes, na rotina atribulada dos empreendedores, eles não reservam tempo para o estudo. E isso tem que estar realmente na pauta, porque senão vai acontecer muitos problemas dentro da empresa. E aí você fala, ai, mas por quê? Por quê? Justamente porque falta isso, o conhecimento, tanto técnico quanto esses comportamentais. Porque Muito. nós somos emocionais por essência, né? Razão e emoção todos temos. Uns são mais razão, uns são mais emoção. E nessa jornada do estudo da liderança, o que que a gente acabou descobrindo? Que a grande parte dessa rotatividade, né, os colaboradores, a grande maioria é uma estatística alta. Na verdade, não é a empresa às vezes que demite o colaborador, é por conta de uma liderança ou não saber sobre liderança ou ambiente o colaborador que ele demite saindo da empresa aquele líder ou aquele gerente. Às vezes o dono da empresa ele pode ser muito bom, mas aquela pessoa que está para liderar aquele setor talvez não seja. Então seja uma liderança muito ruim. Justamente por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de estudar sobre liderança. O pessoal acha que ser um líder é dom. Sabe aquela pessoa que lidera um time legal, que é muito cativante, não sei o quê? Henrique deu dom. Por isso que ele é um bom líder, né? Ah, eu não tenho esse dom, aí eu vou fazer, não vou buscar informação nem nada. Então isso deixa de ser acaba sendo uma mentira. Não, tudo aquilo que você estuda, você consegue melhorar. Então você consegue começar a enxergar o que você pode falar, o que um líder pode falar para um colaborador ou não, né? Porque querendo ou não, o líder não é aquele, tipo assim, não é até aquela imagenzinha, né? Como se fosse uma carroça, o líder em cima da carroça e os colaboradores como se fossem os animais ali na frente para puxar. Não, o líder é o que vai na frente direcionando os colaboradores justamente o quê? Para trazer um resultado positivo.
Então, a gente entender de liderança é você entender que você vai conduzir pessoas rumo a um objetivo, extraindo o melhor e o potencial daquelas pessoas para que, num conjunto, consiga atingir o objetivo desejado. Muitas vezes tem uma resistência à mudança no geral, né? As pessoas não estudam às vezes não é nem porque elas não gostem de estudar, é mais uma resistência à mudança, né? Você falou de a pessoa que às vezes pensa que liderança é um dom, né? Às vezes a pessoa também entende que ela deve liderar por instinto somente, né? E aí ela não para se preparar porque ela pensa, não, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, é o que eu acho que funciona, tem funcionado, às vezes não tem funcionado, mas a pessoa às vezes não fechou a porta do seu negócio, não tá dando lucro, mas não fechou, a pessoa entende como, não, tem funcionado assim minha vida inteira, vou continuar assim, né? Então as pessoas às vezes têm uma resistência muito grande para aperfeiçoar, para se aperfeiçoar na área, né? E isso tem algumas áreas que é mais comum você pensar no estudo, né? Por exemplo, programação, coisas que envolvem tecnologia, que se você, todo mundo já está acostumado nessas áreas, tá, se eu não estudar, eu não vou conseguir mais atuar numa nova empresa no futuro, em alguns anos, então eu preciso estudar o tempo todo, mas isso deveria ser para todas as profissões, né? É considerado para todas as profissões, Henrique. Por quê? Você falou um ponto interessante, aí vamos só falar um pouquinho dentro desse segmento, né, que é a área da reparação automotiva. Essa resistência, porque fez lá atrás e deu certo, eu vou continuar fazendo hoje. E não é bem assim, porque as coisas mudaram demais. Até a própria tecnologia automotiva, ela mudou muito. Então, se você querer utilizar, é a mesma coisa. Pega um equipamento lá de trás, é uma ferramenta lá de trás. Boa parte dos carros hoje já não vai servir mais. Tanto que existe uma atualização constante ano após ano. Por exemplo, a gente está vivendo a era da entrada dos híbridos e elétricos. Agora, o cara que parou lá atrás no carburador, se ele for aplicar aquilo que ele aplicou lá atrás hoje num carro desse, vai dar Não certo? Não, funciona. não vai funcionar. Então, é meio que obrigatório para todas as profissões essa atualização. Então, você vê que essa é às vezes a mentalidade errada, né, de um empreendedor. Se ele não imaginar que os dias atuais tudo mudou, o comportamento do cliente mudou, o mercado mudou, né? Querendo ou não, os equipamentos, as coisas tudo mudaram. E se ele também não mudar, né, é a mesma coisa da rede social, da internet. Eu ouvia há uns 6, 7 anos, nos primeiros treinamentos que eu fiz para ser um líder, melhorar como empreendedor, sua empresa tem que estar na internet. Se você não estiver na maior avenida do mundo, você está assinando o atestado de óbito da sua empresa. Mas você é uma mecânica sempre forte, foi indicação. Para que eu vou precisar da rede social? Aí eu comecei a entender o porquê. Aí foi onde a gente começou ali plantar a sementinha da internet, da rede social. Então, assim, os frutos que a gente colhe hoje é justamente o quê? Porque eu rompi essa barreira da resistência, porque eu tive. Parece que é natural do ser humano, porque tudo aquilo que traz a gente a sair da zona de conforto, ele vai gerar uma resistência. É um desconforto, O assim, né? desconforto é a mesma coisa. Nem todo mundo, às vezes, que vocês convidam para vir aqui, já de imediato, o que que vai acontecer? Vai tirar eu da zona de conforto. Eu vou ter que me expor, eu vou ter que falar sobre algumas informações, às vezes até falar sobre si próprio é um desafio, às vezes, para as pessoas. Muito. Então, o que que vai acontecer? Vai ter a resistência que você falou. Agora, se a gente entender que a resistência ela faz parte do processo e quando a gente rompe, vai fortalecendo para você encarar novos desafios. Então, existe muito isso, Henrique, a resistência tanto do dono da empresa, às vezes, como resistência das pessoas, né, dos colaboradores. Mas a gente sabendo incentivar, influenciar ele que a resistência é boa, desde que você aprenda a superar isso, aí você tira muito proveito. Mas é bem colocada essa parte aí da resistência. Ô, Eduardo, voltando assim, né, para as origens, né? Quando você fala da sua madrinha, você é um afilhado que chegou na Analice, que você tinha inclusive uma resistência. Ah, Osasco, lembra que você me falou? Então, já é um exemplo de que É, você chegou, de repente você podia ter falado lá atrás, nossa, mas aqui, Analice, Osasco, não quero. Mas você sentiu que ali era o lugar, né, até preparado por Deus, como você mencionou, e se você pensar na Análise Sakatauskas,
ela tem essa característica de ter empresas longevas e familiar. Sim, Então, por exemplo, a geração. Tem uma empresa lá de 50 anos, de 40, de 30, de 20. São gerações diferentes. E aí vai chegar também, tem empresas que já estão no momento de transição. O que é um grande desafio sim, também, porque essa nova geração vem com outro olhar, com outro aprendizado, e tem que ter, né, essa sinergia, porque eu acho que sim. você aprende muito na troca, né? Tanto do que é mais antigo com o que é mais novo, porque aí você vai trabalhar tudo isso, a resistência. Mas olha, ele também tem algo que é muito valioso, que são princípios e valores que ainda são aplicados hoje. Então tem muito isso, né? Tem. Interessante. E é legal até você ter comentado isso, por quê? Porque ontem eu tava até com um primo meu que eu brincava muito, porque ele morava ali na Travessa da Analice e eu brincava com ele. Falava assim, ah, você mora no interior, eu moro na cidade grande, né? Você é Porque da são, capital. eu sou de São Paulo, então você mora no interior. E eu brincava assim com ele, eu falei, meu, eu vou lá, eu vejo charrete, o pessoal andando na charrete, aqui você vê carro. Aí ficava aquela, né, brincadeira saudável, tanto que quando eu fui lá para Análise para Osasco, confesso que de início eu não gostava de lá. E assim, eu lutei para ficar lá, porque eu cheguei ao ponto de cotar um outro espaço em São Paulo para levar a Tagma para lá. Já estava com um contrato, chave na mão, tudo. Já tinha trazido até o meu sogro para me ajudar no layout da oficina, porque ele é muito bom para essa parte. E o que que aconteceu? Um belo dia à noite, o dono da imobiliária me ligou e falou: Eduardo, não vou mais alugar o imóvel para você. Aí entendi. Eu falei: agora eu vou ter que ficar aqui. Então aí eu acabei me apaixonando. Assim, hoje eu sou muito feliz por estar lá. Agradeço muito a Deus por estar na região, né? Ali na Analice. Gosto muito porque você vê, tipo, fez parte da infância. E um desafio muito grande que você falou um negócio interessante também, Ivone. Ali na Analice, assim, parece que do meio para lá é um movimento e do meio para cá é outro. Sim, Tanto tem que, essa né, característica é um, diferencial. é um negócio muito louco isso. E assim, eu vi muitos comércios ali, próximo de mim, infelizmente, começar E e fechar. fechar. Então, assim, partiu o coração, porque eu vi, assim, pessoas com sonhos, né, de montar o seu comércio, pessoas que trabalhavam durante o dia e à noite, Henrique, eu via trabalhando lá, tipo, montando, assim, stand, fazendo serviço de pedreiro, montando uma parte ali, o forno para fazer pizza, né, e a pessoa durar 3 meses ali. E o local onde eu tô, ele tinha um histórico de não ficar comércio ali. Aqui é o final, né? Já perto do bairro. Então assim, ali tinha um histórico de todo local que ia lá não conseguia se estabelecer. Uhum. Então olha só que negócio doido, né? Por isso que a gente tem que entender como que funciona as vontades de Deus para nossa vida, porque tinha um propósito ali. Tanto que assim, as pessoas do qual a gente aluga, eu tenho um relacionamento com os dois muito bom. Eu acho que eles ficavam torcendo assim, tipo, tomara que dê certo, porque a gente já não aguenta mais, dando Toda errado hora um novo toda hora. locatário. E isso prejudicava o imóvel, Uhum. Sim. né? Então, assim, a gente até conversa. Eles hoje são muito felizes porque a gente deu um up no imóvel e ajuda também aquela parte ali para se estabelecer. Então a gente vai quebrando um pouco esses desafios aí, de uma parte funciona, a outra não, né? Mas a gente está trazendo uma leva de empreendedores, inclusive até vocês estão bem estabelecidos ali já há anos, tem mais outros ali, outros comércios que estão há bastante tempo e a gente veio nessa leva para O ajudar a engraçado é que fortalecer. nesse local que você tá, tem muita gente que acha que a Analice acaba ali naquele farol, Verdade. né? Então, assim, por exemplo, eu atendo clientes do interior bastante. E tem a Danfer, que é um Sim. pouco para frente, que faz manutenção em peças hidráulicas, de maquinário, tudo. E quando é a primeira vez que eles vêm, falam, mas como que eu faço para chegar na Danfer? Aí eu explico que tem que virar direita João de Deus, É. esquerda, e aquele trecho ainda é a Isso, Avenida e Annalise. a hora que faz a curva na Tanto verdade é o começo do que é o final, né? começo, é. Muito estranho, né? E quando você cita, eu também, né? Já, por coincidência também, a gente já tá ali há 14 anos, a mesma idade.
E eu também já vi muitos negócios fecharem naquele trecho Sim, que nós estamos. E realmente parte o coração. Teve, acho que há uns 2, 3 anos atrás, uma cafeteria que abriu bem na nossa frente, super verdade. graciosa tal. E eu até comentei, falei, nossa, mas aqui não tem perfil para essa cafeteria. E é aquilo que cai também naquilo de você estudar. Talvez, né, um erro que eles tenham cometido seja não estudar a região. Sim, Porque aqui na Analice mesmo, né, Henrique, a gente andando a pé, a gente observa essa diferença. No começo aqui, termina Narciso começa. Já é um lado, digamos assim, até boêmio, né? É. verdade. Tem restaurantes, tem bares. Onde nós estamos, eu acredito que é mais técnico. Talvez mude agora o perfil por conta das duas torres, né? Que Verdade. estão em fase de acabamento. De repente, e é o que a gente precisa. Nós não temos uma padaria ali para tomar café. Nossa, meus Não clientes, temos. às vezes, quando me perguntam, eu dá aquela E bugada, tinha né? antes, É, acho que você nunca pegou uma padaria ali, né? Peguei. Lembra que O tinha? No finalzinho. finalzinho, é. É, E também fechou. fechou. E antes dela, teve outra pessoa que tentou também uma padaria ali e também fechou antes dela. Aquela padaria, aquele ponto nunca funcionou bem pra padaria. É. E é como se aquele final da nariz fosse o Triângulo das Bermudas, perto do IP. ainda bem que está funcionando para nós que somos oficina. Então, mas se a gente também for analisar, é justamente essa, a mentalidade do Sim. empresário, ele tem que fazer parte disso, fazer um estudo de De mercado. campo, né? Exatamente, estudo do mercado, estudo do campo. Será que uma cafeteria aqui vai? Começa a andar. Meu, tem lugar para parar? Não tem, né? Porque o desafio ali, acho que acaba sendo dos grandes centros, é você não ter um local para parar e Uhum. você não Sim. disponibilizar num local para o seu cliente parar, né? Tanto que a gente tem essa preocupação. É o que? Sempre eu deixo pelo menos uma vaga ali que é para quando o cliente estiver passando, se ele tiver o interesse de entrar, ele conseguir estacionar. Então, muitos comércios não vão por conta da mentalidade mesmo, né? E é uma tristeza, pessoas que sabem fazer muito bem aquilo que faz, porém, acabou optando não pelo local certo, né? Então, aí acaba prejudicando isso. Então, você vê que a mentalidade, ela é muito importante na hora de você Sim. abrir Tem, um comércio. inclusive, um prédio que é na frente dessas duas torres, que antes era o Bar do Ceará. Lembra que o Uhum. Ceará mudou? E agora sim que ele está em reforma. Me falaram que ali vai ter uma padaria, ou no próximo quarteirão, que antes era Raio de Luz, que tem a Tapeçaria Curitiba, que é Sim, super antiga também. Aí ali está construindo também, está até inclusive a placa de aluga-se. Porque a padaria da esquina, que era a padaria até Analice, né, que chamava, Aham. isso. está fechada há muito tempo e a gente carece de que não seja uma padaria ou uma cafeteria. Só que eu fiquei pensando, mas embaixo vai ter um mall das duas torres, Tá. que é um centro comercial. De repente vai ter ali. E olha que interessante, a gente pensando na dinâmica das cidades que vão se transformando. Eu já ouvi empresários como o Marquinhos lá do Nome Não, do restaurante, super empolgado, né, com esses novos moradores. Mas já ouvi também de pessoas do bairro que estão bravas com aquela torre. É a A resistência, né? É, resistência. Nossa, vai vir muita gente. Agora que não dá para estacionar na Analice. Olha o tanto de gente que vai morar aqui. Então, assim, tem os dois lados. é um ciclo normal, graças a Deus ali se tornou uma região muito boa, né? Por exemplo, ali teve a oportunidade, porque querendo ou não, eu também lembro quando era uma concessionária da Fiat, Uhum. aí depois Depois teve a Itavox. Volks, Nossa, nós estamos velhos, hein? né? Não, Não, não fale isso brincadeira. não. Não, é que os meninos falam, quando a gente fala, nossa, lembra da Fiat de Véu? Não, Eita, nós estamos não. velhos. Eu falei, claro, estamos na casa dos A gente 50. tem informações privilegiadas, velho, não, a gente disponibiliza de informações. É isso mesmo. Então, é justamente isso. Você vê que tem os dois lados, né? Mas a gente entende. E eu vejo muito comércio ali também, meu, que falta só um pinguinho dele mudar um pouquinho a chave, porque querendo ou não, que nem você falou, ali na frente era uma padaria. Quando eu entrei, estava finalizando, mas eu lembro que era o que? Era dois senhores que trabalhavam lá, né? Então, assim, teve uma outra ali mais para frente que até fizeram uma reforma, mas parece que não deu certo. Então, tá faltando entender um pouco mais o que que as padarias que estão dando certo, o que que elas estão fazendo de diferente que eles não estão fazendo,
Então, porque aí existe essa resistência. Ah, o Henrique tá dando certo lá, vou querer saber. Ele tá fazendo coisa errada, ele tá roubando, ele tá não sei o quê. Eu sempre vou colocar um defeito em quem tá dando certo, ao invés de falar, o que que ele tá fazendo que tá dando Vamos certo? aprender, né, Vamos com a aprender. trajetória. Ou vai lá e fica lá umas 2 horas olhando, né? Ou tem a possibilidade de conversar com o dono, você vai ver que a pessoa não vai ter problema nenhum de falar, meu, eu mudei nisso, assim, assim, assado. É a mesma coisa, o conceito de oficina mecânica sempre está atrelado o quê? Sujeira e desorganização. Quando você muda esse conceito, então sempre vai existir. Hoje, né, por exemplo, ter a empresa lá. Por incrível que pareça, eu não tenho muitos clientes ali da região. Nós temos. Mas o que que é o forte? Rede social e a internet, o Google. Então, assim, cada um ali, se eles começar a olhar que está na hora deles fortalecerem a empresa deles na rede social, no Google, só que é sempre aquele negócio, não gosto de fazer vídeo. Aí se perguntar para mim, eu gosto? Não, mas assim, eu faço porque é necessário. Então, o dono de empresa é assim, ele tem que fazer o que precisa ser feito, né? Criança que faz o que quer. Criança faz o que quer quando os pais não obrigam a fazer outra coisa. Mas a gente é literalmente assim, tem que aprender que isso é muito importante. Então, se fizer isso, ajuda muito também. É lógico que ali a questão de ter um estacionamento, uma coisa ou outra, vai fazer uma diferença muito grande. Mas volto a ressaltar, a mentalidade, ela é tudo. Eduardo, e como consumidor, quais os comércios que você frequenta ou que você indica na Analice? Ah, ali, o Ivone, olha que engraçado, né? Essa questão da internet, ela é muito louca, porque às vezes você não presta atenção, às vezes, no que No que você está ao tem lado? ali. Né? Tanto que assim, por exemplo, vocês, a parte ali das turbinas, né? Eu via ali, mas tipo assim, não prestava muita atenção. Só a partir do momento que a gente vai precisar é que, opa, peraí, quem mexe com turbo? Aí você, putz, tem um aqui do lado. Mas eu já cheguei a fazer pesquisa e descobri que tinha coisa na Analyse que eu nunca tinha visto. Então, assim, a gente tem ali, consome muito, a gente almoça ali no Marcos. Vira e mexe quando tem a oportunidade de mexer com turbina, faz com vocês. Mercadinho lá na frente, lá, apesar que não chega a ser na Analice, mas é já no final ali, Sim. ali o Sorocaba, né? Querendo ou não. Outros restaurantes a gente experimenta. A Maria José, questão de papelaria, minha esposa compra coisas lá. Então, assim, a gente procura sempre ver o que está próximo da gente por dois motivos. Para a gente fortalecer o comércio, que é honrar, eu acredito muito no princípio da honra. Então a gente está todo mundo ali, está todo mundo no mesmo barco ali para vencer os desafios. Então vamos fortalecer, vamos ajudar. Por que que eu vou lá, não sei aonde para comprar, se eu tenho ali, né? E o outro é justamente o quê? Aí já entra no meu perfil, a praticidade. Não gosto de perder tempo em ter que ir para outro lugar. Então, o que for para mim muito ali próximo, para mim vai ser É um sensacional. facilitador. Exatamente. Eu quero o ganho de tempo. Tem aqui, eu quero aqui. Mas também a questão da honra. Então, praticamente tem muita coisa. Tem o Macedo, a gente comprava papelão lá, porque a gente forra ali embaixo dos elevadores, né, para evitar que a sujeira caia diretamente na proteção ou no piso. Então, a gente compra, então, praticamente assim, o que está acessível ali, a gente adquire. A gente tem parcerias com outras empresas, que nem o Caldeirão. A gente faz a parte de alinhamento com eles, então eles estão ali. Então, querendo ou não, a gente acaba utilizando muito ali. A gente é consumidor forte ali dos comércios da região ali, da Analista também. Ai, que bom. Aí você falou bastante da necessidade de lidar com internet, rede social. O Google é uma ferramenta muito importante que também às vezes as pessoas deixam de pensar no Google, até de olhar as avaliações no Google, e elas ainda são muito importantes, né? Desde que o Instagram também ficou uma ferramenta muito importante e vital, as pessoas passaram a não olhar tanto para o Google, mas para comércio é super importante, para serviço é super importante você ter uma boa avaliação lá dos seus clientes e tudo mais. E vocês também são muito ativos no Instagram, né? Sim. Tem algumas outras redes sociais que vocês usam ou vocês focam mais no de acompanhar o Google e o perfil da empresa no Google e o Instagram? A gente faz um trabalho forte no Google,
né? Porque ainda é um dos buscadores. Então, Líderes, né? quando a pessoa precisa, oficina mecânica na região do Bela Vista, vamos supor, né? Aí a gente também tem o patrocinado, que é para. Aí a gente está bem ranqueado no orgânico, que seria o orgânico, seria assim, você não fazer nenhum tipo de investimento financeiro nisso. Então a gente está muito bem no orgânico, mas a gente entrou com o patrocinado. Então a gente está no orgânico e está no patrocinado. Então ali na frente, ali já vai ser encontrado. E o nosso público, a gente acabou descobrindo que o forte é rede social. Então a gente mapeou todos esses pontos e o patrocinado que a gente faz ali no Meta, que é Instagram e Facebook, descobriu que o nosso público está ali. Querendo ou não, as pessoas hoje ficaram viciadas nos rios, né? É. Passar o dedinho, stories, pouco, o feed, pouco, mas os rios é uma febre. Então a gente já faz patrocinado voltado no rios, né? Tem os stories, tem o ponto, tem, mas a nossa forma de atrair o cliente tá nos rios. Então você vê o quão é importante isso. É aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então eu mesmo não sabia de algumas coisas ali na Analice, que quando eu busquei no Google, eu sabia que tinha ali. Então eu tô do lado e não enxergava isso visualmente. Precisei da ferramenta da internet para descobrir Para que ali encontrar. tinha. Então assim, hoje é um setor, porque todas as empresas têm setores, né? Tem o setor financeiro, o setor de atendimento ao cliente, ali Comercial, comercial, a parte de vendas, marketing. marketing. Então, assim, essa parte é um setor que ele entrou e ele tem que ter dentro da empresa para justamente cuidar dessa parte. E entender um pouco do que funciona. Por exemplo, eu vou sair daqui e já vou passar 2 dias num treinamento de tráfego pago. Ah, eu vou virar especialista nisso? Não, para entender como funciona o tráfego Para pago, aplicar, para a empresa que está prestando um serviço para mim hoje, eu trabalhar assim, entender que tipo de informação ele precisa, né? Mas eu também preciso entender como que é o lado deles, como que é o trabalho deles, para que eu possa passar as informações certas para fisgar aquele persona de cliente que eu quero atender. Porque hoje a gente tem a possibilidade de escolher quem você quer atender. A internet ela é poderosíssima. Então, assim, coisas que a gente dá muita atenção. Vendas, se a gente não vender, a gente não sobrevive, né? A empresa não sobrevive de vendas. Então, para vender, eu preciso ter cliente. Para ter o cliente, eu preciso atender muito bem esse cliente. Eu preciso entender qual que é o comportamento desse cliente, né? No começo da nossa conversa, eu acabei pontuando que, né, uma das maiores reclamações dos clientes é entre em contato com a empresa e ela demora para Uhum. me retornar. E oficina mecânica é craque, né? Do pessoal mandar mensagem para a oficina e às vezes a pessoa responsável ali, porque tá não. com foco no pátio e tem que estar ali, saber gerenciar. Mas se você não consegue sair do pátio, você tem que ter uma pessoa para cuidar disso para você. A gente já vai até mais além, né? Hoje a gente já disponibiliza de uma tecnologia muito forte, que são os chatbots. Então, por exemplo, se a oficina ou qualquer comércio, eu estou muito no operacional ali, eu não tenho tempo. Você hoje tem uma ferramenta que ele pode fazer aquele primeiro atendimento para não deixar o cliente chupando o dedo. Uhum. Tipo, mandou uma mensagem, olá, bom dia, tudo bem? Aí, e vai direcionando até chegar a um ponto. Enquanto isso, você está recebendo a informação. Então, hoje, tem tudo muito conectado, né? Para quê? Para que a gente consiga dar um atendimento bom para o cliente. Você pode disponibilizar de um relógio, que quando está chegando mensagem, pelo menos você está sabendo. Então, enquanto o chatbot está fazendo um primeiro atendimento, você pode estar sabendo que está chegando mensagem. Você fala, meu, vou ter que arranjar um tempinho aqui, nem que seja para eu dar uma sequência. Por quê? Porque eu preciso prestar um bom atendimento ao cliente. Eu recebo inúmeros clientes na Tagma, inclusive quinta-feira e sexta-feira chegaram 2 clientes que eles tinham oficinas de confiança que eles trabalhavam e que o fato da demora no atendimento deixou eles chateados. Aí, Henrique, o que que acontece? Aí tá o Eduardo lá, junto com a Dudinha, toda hora lá, vídeo. Aí o que que vai acontecer? Aquele cara vai estar passando ali, vai ver um Reels, um patrocinado nosso, aí chamou a atenção dele, ele começa a seguir. Aí aonde ele está levando, a pessoa não está ativa na internet, está oculto, e ele começa a ver alguém que está ativo.
Aí vai gerando o que eu desejo. E é incrível. O cara, ele recebeu um mau atendimento, ele já estava me seguindo na rede social. O que que aconteceu? Deu uma brecha ali, ele veio para a Tag. Isso eu ouço muito assim de oficinas, porque como a gente trabalha com a reparação de turbina, que é conectada a diferentes motores, Sim, inclusive de veículos importados, que é a tua especialidade, tem muito isso. Um primeiro ponto também que eu acho, considero muito positivo e que eu ouço muito eu já tenho uma oficina de qualidade. Mas a oficina de qualidade de confiança pecou no atendimento. Então, assim, e eu preciso, porque muitos das pessoas que a gente trabalha de outro segmento, por exemplo, de vans, utilitários, e caminhões, eles precisam de agilidade. sim, Então, por mais que você tenha um mecânico de confiança de anos, se ele não consegue te atender no seu momento de necessidade, você acaba migrando para outro. exato. Porque você precisa resolver. Nós, como empreendedores, a premissa é solucionar. A gente, Sim, né, tá ali para apresentar soluções. Então, quando o teu cliente busca a solução e você não consegue, ele vai ter que procurar a solução em outro. E mesmo para indicação também, né? Por exemplo, às vezes você falou do cenário de alguém te seguindo no Instagram, mesmo que já tenha um contato com outra mecânica que já faça serviço para ele, se o atendimento não for bem feito ou ágil, talvez se alguém pedir uma indicação, ele te indique você, porque viu recentemente no Instagram e não sinta firmeza de indicar que ele já foi atendido, mas uhum, que ele sente que demorou para atender ele, ou coisa do tipo, perfeito. né? E acontece muito isso também. Você vê o poder hoje, um dos maiores ativos, né, e mais valiosos é a atenção e o tempo. Sim. Você consegue chamar a atenção, você vai ter. E olha só que engraçado, nem sempre o melhor, Henrique e Ivone, ele vai ser o mais requisitado. Então, se uma pessoa entende a ferramenta que é a internet e ele fizer uma boa propaganda, chamar a atenção, ele vai atrair os clientes que às vezes poderia estar indo num cara que é muito melhor que ele, né? Então, assim, na região existem inúmeras oficinas tradicionais, mas a gente está se destacando por quê? Por conta por conta da rede social, que é você tem o seu canal de televisão na sua mão. Você não precisa mais investir forte para passar a propaganda num canal de televisão, não. Hoje você tem o seu streaming ali, que é as redes sociais. Você pode fazer um vídeo, colocar no YouTube, divulgar, você pode fazer ali no Meta. Então, esse poder está na mão. Então, quem descobre esse poder sai na frente. E outra, querendo ou não, é um negócio muito atrativo. Se você souber mostrar, porque assim, o que a gente vai mostrar na internet não está relacionado à Tagma. Está relacionado à sua necessidade, à necessidade do cliente. Então, o que que é a necessidade do cliente? Se a gente fizer uma campanha voltada para a mulher, aí o que que a gente vai fazer? Aí eu coloco minha filha, ou a Luana, ou a Roberta, para falar o quê? Uma linguagem. Qual é a dor das mulheres? Ah, não entendo de carro. Qual é a fama que a oficina tem? Engana as mulheres. Então, Já ouvi muito se a isso. gente trouxer a informação clara justamente sobre isso, porque eu tenho muitas clientes que às vezes procuram no Google, vê, aí, nossa, tem mulher lá, ela já chega mais Uhum. tranquila de saber que tem uma Luana, que tem uma Roberta, que tem uma Duda. Então, isso é importante, é entender o que é a necessidade do cliente. Não é só, o meu serviço é muito bom, a minha pizza é a melhor, ou a minha isso é aquilo. Não. É a necessidade do cliente. Todo comércio ele é projetado para atender uma necessidade de um cliente, seja B2B ou B2C, seja o cliente direto ou de uma empresa, né? Sim. E é interessante quando você fala que você tem a presença feminina na tua oficina, porque se você pensa em tempos atrás, nossa, mulher em oficina, tem um preconceito ainda, né? Eu, Existe. eu digo que eu trabalho nesse segmento e tem muitas pessoas que ligam e que não querem falar comigo, só querem falar com o Marcos, porque acham que eu não entendo nada de turbina. Ainda tem isso. Tem, E tem. aí, até interessante que teve certa vez que um cliente queria falar com ele, mas ele estava em atendimento de outra pessoa, no outro balcão. Eu falei, o senhor não quer falar sua dúvida? Pode ser que eu consiga. E aí ele perguntou uma, eu respondi. Perguntou duas, eu respondi. Perguntei três, eu respondi. Aí ele falou, aí sabe o que ele me falou? Até que você sabe.
Eu falei, pois é, mas sei pouco, ainda tenho muito a aprender. Aí, aquele cliente que chega lá, como diz no sertão, com a cara de descabriada, né? Não, Mas tudo bem. mas eu também sou ofendido, sabia, É, Vivi? Porque assim, a pessoa chega, mulher também, o ambiente é limpo, organizado, porque tem mulher lá. Aí eu fico, uhum, é como se uhum. todo homem tivesse que ser desorganizado e sujo. Exatamente. Então, E o assim, pior é que não acontece isso. Esse padrão da limpeza e organização, quem instalou foi eu por conta da minha mãe ser muito limpa e organizada. E eu cresci com esse negócio. Aí eu falei, vou trabalhar numa oficina que é bagunçada? Não consigo. Então, quando eu fui gerente de uma loja, eu apliquei essa parte. Então, assim, nós homens também sofremos com as mulheres também, não é só as mulheres que sofrem com os homens. pois é, então que tenhamos cada vez mais um cenário que possamos aprender, né? Um com os outros e com as diferenças. Exatamente. Olha, o papo tá tão bom que já tá perto de acabar, você acredita? Não, não diga isso não. A gente conversaria aqui horas, mas como você falou da sua mãe, e olha que interessante, Henrique, a mãe dele e o pai dele agora estão morando em Petrolina. Exatamente. Caramba, coincidência. Foram embora pro Nordeste, lá pra terra da onde eles vieram pra cá. Foram muito bem sucedidos aqui, aí voltaram, apesar contra a nossa vontade, mas foram pra lá, né? Então, e nós somos dessa região também, ó, uma similaridade. É verdade. Inclusive, o mês que vem nós estaremos indo para lá porque é aniversário de 100 anos da nossa avó. Nossa, isso é muito bom, né? É o princípio da honra, né? De vocês Sim, fazerem questão de estar lá e honrando um momento que é um momento único, né? sim. E eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, agora olhando para essa câmera. É só uma coisa antes, Ivone. É. Você descobriu como eles colocaram o carro em cima, É verdade, nós no fim tínhamos das contas? todo Descobri. mundo, como? Conta, porque todo mundo que passava ali falava, gente, aquele carro lá em cima, como que aconteceu? Então, o Você dono tem foto ainda dessa época? não tenho. Ah, O antigo dono, ele era assim, ele tinha uma característica extravagante, mas na verdade ele era um visionário porque ele precisava chamar a Uhum, atenção uhum. que era uma loja de pneus. Então, o que que ele fez? Ele colocou um pneu, colocou um carro e um totem. E aí foi alugando guindaste. Foi alugando guindaste que eles conseguiram colocar. Tanto que quando eu Caramba. entrei lá, teve um problema com a questão do totem. O carro já não estava mais lá, só está o pneu até hoje, e o totem já estava deteriorado. Então a gente teve que alugar um guindaste para fazer a remoção. Então foi dessa forma que depois Uhum. eu até perguntei porque o dono do imóvel, o seu Adrenil, estava lá e eu falei, como que vocês colocaram? Foi justamente dessa forma, com um guindaste e colocando. Você vê, lá atrás a pessoa era um visionário, porque É, sim. ele sabia que ele tinha que chamar a atenção. Como que ele ia chamar a atenção? E virou um ponto de referência. sim. Várias pessoas. Aonde é? Não sei o que. Eu falei, você conhece a região? Conheço. Era um local que existia um carro. Eu já sei onde é. Então, Sim. acabou virando um ponto de referência. Então, foi por conta disso aí Bom, que outra tinha o carro lá. curiosidade também, que você falou que é da capital, né? Nós somos do interior, do mundo mágico de Oz. Continua na capital ou tá em Osasco? Continuo na capital. Me mudei recentemente, mas ainda continuo. Tô bem na divisa ali, muito próximo, né? Mas não teria problema nenhum de vir morar, porque assim, a cidade mudou muito. Graças a Deus, assim, as gestões, né, das prefeituras aí, até um trabalho que o, o Rogério Lins fez ao longo desse tempo ajudou muito para trazer visibilidade de Osasco, né? E você vê até com as próprias obras e muitas coisas que foram construídas. Então, já tirou um pouco daquele paradigma do você falava Osasco, o pessoal ficava meio com medo, né? Hoje Sim. já É. não. Hoje já tem uma visão totalmente diferente, porque mudou o cenário. Mudou a cultura, mudou o cenário, né? Recentemente eu recebi um cliente do interior que não passava por aqui há anos e ele fez esse comentário, falou: Nossa, Osasco de ontem e Osasco de hoje é outra cidade. Claro que ainda temos muitos desafios, né? Mas que melhorou, melhorou. Sim, não vejo mais a charrete com os carros. Que bom. Então, diga para o nosso público do Conecta Analice como é que eles localizam a Tagma, que já é uma referência, né? Não só nas redes sociais, mas para quem é cliente, porque o cliente que é bem atendido, ele vai indicar e vai te Exatamente. passar o seu perfil do Instagram, vai passar o seu contato, vai passar o WhatsApp. Então, agora passe aí para nosso público. Muito bem. Então, a Tagma Car Service é uma oficina especializada em cuidar da manutenção veicular da maneira como realmente precisa ser cuidado. Se você quiser nos encontrar, @tagma.service
é ali o Instagram, né? Ou se colocar ali no Google também, né? Tagma Car Service, ou Oficina Mecânica Tagma, ou a melhor oficina mecânica da região, você vai encontrar a Tagma com certeza e a gente vai estar de braços abertos lá para receber você com o seu veículo para cuidar da melhor maneira possível. É isso então, obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Obrigada, Ivone. Eduardo. Um prazer conhecer um pouco mais da sua história. Você que é um afiliado da Análise Sakatauskas, que tem ainda muitos anos de sucesso por lá. E nós do Conecta Análise indicamos a Tagma Car Service, fazem um trabalho assim espetacular e sempre querendo aprender mais. Com Obrigada. certeza. Muito obrigado. Foi importantíssimo e com grandes aprendizados de poder estar desfrutando com vocês aqui desse momento tão especial. Que bom. Obrigada e até breve. Eduardo, obrigada.